Nós estamos aqui com a antropóloga e pesquisadora Goli Guerreiro. Ela é autora de 2 livros sobre a expansão da cultura afro pós-internet. Ela também é tema da reportagem da revista África, que é uma revista nova sobre cultura negra. Goli Guerreiro, muito boa tarde. Boa tarde, como estão todos? Tudo bem. Bom, você fala em terceira diáspora em relação ao que acontece com a cultura africana hoje em dia. O que exatamente quer dizer essa terceira diáspora da cultura africana? Olha, Tânia, é o seguinte, há um momento novo de troca de informação entre os mundos negros, que é uma troca virtual de informação. A terceira diáspora seria essa troca em que você não precisa ir ao lugar, nem se mover do seu próprio território para poder receber informações. Elas vêm via internet. E isso tem diversificado e influenciado a comunicação entre a produção cultural negra, tanto nos Estados Unidos quanto nos países africanos, no Brasil, no Caribe, na Europa. Então, são uma forma nova de trocar informação entre as comunidades negras do Atlântico. Bom, a internet favorece a troca de informações no geral, especificamente em relação à produção cultural negra, né, de origem africana. Isso tem fortalecido ou tem também contribuído justamente para incluir outros elementos de outras culturas e acaba padronizando tudo? Então, a boa pergunta é essa. A informação globalizada, ela já acontece há muito tempo, muito antes da internet, né? E a gente está num mundo que realmente as coisas vêm de vários territórios e influenciam as maneiras da gente criar, compor e pensar. Mas o que está em pauta nesse assunto de terceira diáspora, Tânia, é essa possibilidade de trocar informação, influenciando o jeito de produzir cultura nos outros lugares. Então, eu estou aqui em Salvador e estou recebendo informação que vem de Luanda, que vem de Port-au-Prince, no Caribe, que vem de New Orleans, que vem de Paris. Então, eu sou capaz de conectar a produção cultural negra no mundo e realizar uma produção particular, inspirada nessa produção, com muito mais facilidade do que antes. Sim. Agora, quando a gente fala em cultura negra, em cultura africana, de origem africana, que elementos exatamente nós estamos falando? O que caracteriza essa cultura que vem se expandindo aí pela internet, como você diz? Então, a gente está falando de cinema, estamos falando de cinema nigeriano, por exemplo, a terceira maior produção de cinema do planeta, né? Uma indústria chamada Nollywood, que é vendida não somente para os próprios países africanos, para a Nigéria e para os outros países africanos, mas que estão circulando em Nova York, em Londres, nos países de língua inglesa do Caribe. Então, a gente está tendo através dos arquivos torrent que você baixa na internet, você vê os filmes, você conhece os atores nigerianos e fica diante de um novo modelo de fazer cinema que antes da internet era muito difícil de ser acessado. Mas aí é uma estética, desculpa te interromper, só para entender, se existe uma estética negra de fazer o cinema, ou aí a questão é a temática mesmo? Existem muitas estéticas negras, né? Exatamente isso que a internet coloca em pauta, essa troca de informação nesse momento, é que existem muitas maneiras de ser negro. Né? Existem muitas maneiras de fazer design, de fazer fotografia, de fazer cinema, de fazer literatura. Então a gente está saindo mais só daquele campo de informação da música e do esporte, da religiosidade, que sempre foram temáticas ligadas ao mundo negro, né? A gente sabe da força, da influência disso tudo. E agora a gente está tendo conhecimento sobre outros campos de produção cultural. Estamos falando de fotografia africana, de literatura, de cinema, de design, de moda. Então, há um aumento do campo de interesse, de veiculação das estéticas produzidas pelas comunidades negras. E aí você está falando das comunidades negras, né? Falando de países africanos. Agora, o nosso ouvinte aqui, o Emilson, faz uma pergunta, Emilson Nunes. Ele diz o seguinte, se a disseminação da cultura negra, se os próprios negros que estão fazendo ou não necessariamente, se são pessoas que não são negras que estão fazendo dentro dessa estética e dentro da temática do universo africano. Então, bem interessante a pergunta do ouvinte pelo seguinte, porque não dá para generalizar as situações. Por exemplo, o cinema nigeriano é feito por nigerianos. Sim.
certo? E está sendo veiculada no mundo através deles. Eles fazem os filmes em 10 dias, colocam no sistema de pirataria da própria Nigéria, e é dessa maneira que os filmes chegam aos outros lugares do mundo. Mas existem muitas formas de produção negras que são capitalizadas por grupos não negros. A música, por exemplo, você pode considerar que uma parte importante da indústria musical que ganha com a música negra não está na mão dos produtores negros. Uhum. Isso é uma coisa bem comum. Agora a gente tem os editais justamente para criadores negros, talvez para corrigir essa distorção, que muito do que é produzido pelos negros não resulta para um retorno econômico e social para essa própria comunidade. Pois é, porque a cultura negra, ela é muito bem recebida, né? Eu não estou entrando na questão do racismo, do preconceito, mas a cultura, os elementos da cultura negra, a música, né, o ritmo, isso é muito bem recebido, não? Exato, sem dúvida. Mas talvez seja preciso prestar atenção em outros campos de produção. A gente sempre fala da música. Incontestavelmente, a música, desde o início do século XX, a música negra é a música que abastece o planeta. Pois é. Mas os negros não produzem apenas música, eles estão em todas as frentes de produção de conhecimento, tecnológico, científico, estético, em vários campos, entende? Então, o que a gente tem com a partir da pós-internet é um conhecimento do que está sendo produzido em vários outros campos. E isso fortalece, sim, a posição dos negros no mundo, o que não significa uma posição igualitária em relação a outros grupos que capitalizam essa produção cultural. Pois é. Bom, só para entendermos aqui, você fala em terceira diáspora em relação ao que acontece com a cultura africana. A primeira diáspora seria o tráfico de africanos. Né? A segunda diáspora seria as migrações pós-tráfico, né? As pessoas, os beninenses se mudam para Paris, os caribenhos se mudam para Inglaterra e fazem o maior carnaval da Europa e levam a música reggae para Inglaterra, né? Que tem a indústria musical mais poderosa da Europa. Então eles interferem significativamente na produção cultural inglesa, trazendo um elemento que é um elemento negro. E agora a terceira diáspora, que seria a expansão da cultura negra por meio da internet. Daqui para frente, dá para imaginar, Goli, como será a quarta diáspora? Olha, é difícil ainda um prognóstico, né? Porque a gente está muito no início desse processo de produção via internet, de trocas de informação virtual. A gente já está completamente dominado por isso, mas ao mesmo tempo no momento inicial. Então é muito o que rolar, a gente ainda tem que fazer desaparecer os cabos, né? E transformar todas as coisas em telas para que a gente possa realmente navegar no ambiente virtual de uma maneira mais confortável e mais criativa ainda. Muito bem, Goli Guerreiro, muito obrigada pela entrevista. Bom feriado. Obrigada a vocês, para vocês também. Tchau, tchau. Antropóloga, pesquisadora Goli Guerreiro, ela é autora de 2 livros sobre a expansão da cultura afro pós-internet, e ela fala na terceira diáspora, que seria esse momento por conta da internet, da disseminação de informações por meio da internet, em que há uma expansão para vários países da cultura africana.